Lembrando que esse é o primeiro canal em português ensinando essa receita, o Supreme de croissant. Uma receita que é uma mistura de um clássico francês com uma adaptação da cozinha americana para que ele fique muito mais saboroso. Nessa primeira parte que eu vou ensinar para vocês, nós vamos aprender a fazer a massa, que é o principal item da nossa preparação. Essa massa tem que ser muito bem feita para que nós consigamos alcançar o melhor produto no final da receita, tá bom? Então acompanhe tudo aqui direitinho, passo a passo, para você entender como é que você vai preparar essa delícia, o Supreme de croissant. Vamos lá! É muito importante que todos os ingredientes já estejam separados, medidos e dosados. Os ingredientes de confeitaria são muito diferentes da cozinha clássica salgada, porque você precisa medir cada ingrediente para que sua receita dê certo. Por isso que é importante você adquirir no final dessa aula a apostila para que você possa ter as medidas exatas que eu estou usando aqui para que você possa repetir a receita em casa, no seu trabalho, com toda a certeza de que vai dar certo. Tá bom? Então isso se chama mise en place e nós vamos começar colocando a farinha de trigo. Eu vou fazer essa receita na mão para que você veja o quão fácil é de prepará-la. O primeiro passo é, utilizando uma farinha de trigo de boa qualidade, fazer um buraco na massa para que a gente possa despejar o fermento. Aqui tem uma explicação. Você pode utilizar fermentos secos ou fermentos frescos, o que você escolher, porque durante o processo nós vamos ter uma fermentação tão potente que não importa a fonte do fermento, importa sim a qualidade de cada ingrediente que você utilizar. Então, por exemplo, eu usarei leite integral e manteiga. Não vou utilizar margarina, porque essa é uma receita tão rica e tão saborosa que vale a pena o investimento nesses ingredientes. Então aqui eu coloquei a farinha com o fermento e vamos integrar o fermento a essa farinha. Após a gente dissolver o fermento na farinha, vamos colocar o leite em pó e o açúcar. E vamos fazer o mesmo processo, dissolvê-lo na farinha de trigo. Nessa fase, nós já podemos colocar agora o sal, porque o fermento já foi integrado à farinha de trigo, já tem o leite em pó e o açúcar, então o sal não vai agredir o fermento. Podemos agora iniciar a colocação dos ingredientes líquidos. O primeiro vai ser o ovo. É importante que o ovo esteja gelado para que a massa se mantenha sempre em temperatura baixa. O mesmo vale para o leite líquido, que gelado vai auxiliar a gente a controlar a temperatura da massa. Vamos colocar a manteiga. É importante que ela esteja também gelada. E fazendo movimentos circulares, você vai agregando um pouco de farinha a cada vez que você dá um giro com a massa. E isso vai fazer com que sua massa vá absorvendo esses líquidos. À medida que ela for ficando mais pesada e mais consistente, você começa a intercalar com um pouco de leite. E esse processo vai se repetir até que a massa absorva toda a farinha e todo o líquido. Então eu vou acelerar agora para que você possa acompanhar somente a conclusão do vídeo na edição, tá bom? Vamos lá!
Agora vamos utilizar as 2 mãos para sovar toda essa farinha. Até que ela desgrude das mãos. Vamos fazer uma bola com nossa massa. Depois que a massa começa a soltar das suas mãos, ela já está bem batida, não precisa dar ponto de véu, nós precisamos apenas que ela desgrude das mãos. E por mais tentador que seja, não coloque nem mais farinha, nem mais leite, tá bom? Deixe o ponto da massa na medida que eu passei para vocês. Agora nós vamos dar um descanso de 10 minutos. Para isso nós vamos cobrir a massa com um filme plástico, para que ela não resseque. E daqui a 10 minutos nós voltamos. Bom, passaram-se os 10 minutos. A nossa massa está aqui descansada. Esse descanso é importante porque ele começa a criar aromas que são muito saudáveis e muito importantes para o sabor do nosso supreme de croissant. Nós não podemos de maneira nenhuma continuar o processo assim que a gente termina de bater. Sempre que você está trabalhando com a massa panificável, você deve dar um descanso, tá bom? Agora, as nossas farinhas brasileiras, elas não têm tipos e classificações como as farinhas europeias. Então, é necessário que nós façamos um processo de descanso nessa massa para que a gente tenha uma maior extensibilidade dela e ela não rasgue o produto no final da laminação. Esse descanso, nós vamos deixar ele acontecer dentro de um freezer ou dentro do congelador aí da sua casa durante 24 horas, para que essa massa ganhe bastante extensibilidade, fique bastante relaxada para os próximos processos que ela vai sofrer daqui para frente, tá bom? Então vamos lá. Para isso nós vamos precisar de uma assadeira pequena ou uma vasilha da sua escolha, um pouco de farinha de trigo e novamente o nosso filme plástico. Então nós vamos retirar o filme de cima da nossa massa que estava descansando e vamos fazer um corte bem fundo em forma de X, alcançando quase que o meio da nossa massa. Feito isso, nós vamos jogar um pouco de farinha de trigo sobre a assadeira que nós vamos guardar a massa. Vamos abrir essa massa para que ela ganhe o formato da assadeira. Observe que agora ela ficou retangular, igualzinha à nossa assadeira, onde nós vamos descansar. Então, com todo cuidado, nós vamos colocar ela aqui dentro, ajustar a massa aqui na assadeira, para que ela fique com a proporção bem distribuída de massa. É importante que ela fique nesse formato retangular, porque também será importante na fase da laminação que vai vir para frente com a manteiga. Então, o quanto mais retangular você deixar, melhor. Feito isso, um pouquinho só mais de farinha. E aí nós vamos agora enfilmar ela completamente. Não vamos deixar nenhuma parte da nossa massa sem proteção. Bom, com isso nós garantimos que nada entre de frio, de aroma que tiver na sua geladeira na nossa massa, nem que escape nenhum gás de fermentação da massa para o seu congelador, ok? Então aqui já está pronta e já está apta para ir para o freezer. Daqui a 24 horas nós vamos continuar o nosso processo, tá bom? Bom, a próxima etapa que nós vamos realizar agora é chamada de sablagem, ou espalhar a manteiga num plástico para transformar ela num retângulo que nós vamos utilizar dentro da massa para fazer o folheamento.
Nessa fase, é importante que nós utilizemos manteiga e não margarina, porque nós estamos fazendo um produto rico, um produto nobre. Então a manteiga tem todas as qualidades que a gente quer para dar aroma e sabor nessa massa. A quantidade que eu vou utilizar aqui é exata para a quantidade de massa que eu preparei. Mas quando você adquirir a apostila, você vai ver a quantidade de massa e a quantidade de manteiga que você vai precisar e vai fazer seus cálculos. Para fazer a sablagem, nós vamos precisar de um saco plástico. Eu vou utilizar um ziplock, mas você pode utilizar o saco que tiver mais conveniente para você, desde que ele tenha um pouco de resistência. Vamos utilizar um rolo de massa e uma régua, só para a gente ter certeza de que a nossa massa, a nossa manteiga está com 20 centímetros aproximadamente por 18, que é a quantidade exata que eu preciso para a nossa massa. Então vamos lá. Primeira coisa é abrir o saco e colocar a manteiga lá dentro. É importante que a manteiga esteja gelada, ela não pode estar muito mole, porque senão isso vai fazer com que ela se espalhe demais e não fique com a espessura de aproximadamente 1 centímetro, que é o que nós precisamos para essa massa. Colocando a massa no pacote, nós já vamos apertar ela com a bilha. Você pode também dar algumas pancadas para facilitar o trabalho. Vamos deixar ela toda na mesma espessura e bem espalhada dentro do nosso saco plástico, ok? Tomando cuidado de manter sempre o saco fechado para que a manteiga não vaze. É um processo relativamente rápido e simples, que não leva mais do que 2 minutos para ficar pronto. Nós temos aqui uma quantidade de manteiga com aproximadamente 1 centímetro de espessura, com 18 centímetros na altura e 20 no comprimento. Essa quantidade de manteiga é ideal para a quantidade de massa que eu vou utilizar. É importante agora deixar ela gelar por uns 20 a 30 minutos para que a gente possa espalhar ela na massa com facilidade, tá bom? Então eu vou colocar ela para gelar e já vou trazer a massa para a gente começar a trabalhar a nossa massa. Vamos lá! Muito bem, e aqui está a nossa massa que ficou 24 horas em congelamento. Que antes de você começar a utilizar ela, passe ela para refrigeração por pelo menos 1 hora, para que ela fique um pouco mais maleável, porque no congelamento ela vai estar muito dura. Mas esse descanso é fundamental para as próximas etapas que nós vamos realizar. O primeiro passo é entender que a massa tem que estar gelada. Nós precisamos que ela esteja gelada desse jeito para que a manteiga que nós fizemos a sablagem não seja absorvida pela massa e não se transforme numa única coisa. Nós queremos sim que massa e manteiga estejam sempre separados. Então por isso que você deve trabalhar com a massa gelada numa bancada também fria, tá bom? Então vamos extrair nossa massa daqui. Nós vamos precisar de um pouco de farinha de trigo, também para continuar o nosso trabalho. E mais uma vez vamos utilizar a nossa bilha. A nossa massa está com uma consistência excelente. Ela ficou realmente numa refrigeração e sobrefermentação controlada. Então é o que nós precisamos para dar ponto na nossa massa. E aí nós vamos jogar um pouco de farinha de trigo sobre essa superfície, para que ela não grude quando a gente estiver trabalhando. O que nós vamos fazer agora é tentar transformar esse retângulo de massa num quadrado, para que fique mais fácil de nós colocarmos aquela manteiga aqui dentro, ok? Então vamos lá, vamos espalhar um pouco ela, utilizando a bilha sempre nos 2 sentidos, ok? Sempre que você fizer para cima e para baixo, você também faz para um lado e para o outro. Não se preocupe com a massa grudando na mesa. Para isso que nós vamos utilizar a farinha de trigo, para nos ajudar a não permitir que a massa grude aqui na superfície.
E com a prática, você vai fazendo isso cada vez mais rápido e tendo resultados cada vez melhores. Prontinho. A próxima etapa, nós vamos colocar a manteiga aqui em cima da massa. Vamos lá. Bom, a nossa manteiga já está gelada e bem mais firme. Então nós temos que espalhar a massa para que ela dê aproximadamente o dobro da quantidade da manteiga. E isso é importante porque nós precisamos proteger essa manteiga dentro da massa. Então, se a sua massa não tiver na espessura correta, você aproveita esses últimos instantes para ajustar ela e deixar ela do tamanho que nós precisamos. Então vamos lá, vamos tirar o excesso de farinha, pode usar as mãos mesmo, porque a massa está bem gelada. E vamos retirar a manteiga aqui do pacote. Vamos colocar na metade da nossa massa. Observem que ela está bem dividida, bem espalhada aqui sobre a nossa manteiga. Vamos fechar um pouco aqui essa manteiga com a própria massa. Tomando maior cuidado, pessoal, para não aquecer a manteiga. Nós não queremos que ela esquente, ok? Queremos que ela se mantenha fria. Assim também a massa. E agora nós vamos cobrir a metade dessa manteiga com a metade da massa que nós temos aqui. Ou você pode também fechar ela completamente, como eu vou fazer agora. E apertar para que ela fique realmente completamente fechada e protegida dentro da nossa massa. Esse processo nós chamamos de sablagem ou dobras na massa do croissant. Então o que nós vamos fazer? Jogar mais uma vez um pouco de farinha, espalhar, jogar mais um pouco de farinha, espalhar novamente. E vamos agora, mais uma vez, transformar ele num retângulo com o dobro do tamanho inicial, apertando com cuidado para que a nossa manteiga não vaze, mas que também não deixe a massa sem ser uniforme. Ela tem que estar realmente num formato retangular. Então, com a bilha, as pontas da bilha, você vai ajustando a sua massa para que ela fique toda na mesma espessura. E não deve ficar muito fina. É importante que a massa fique com, no máximo, ou no mínimo, 1 milímetro de espessura, ok? Vamos realizar agora a segunda dobra, colocando massa na metade e a outra parte por cima. E vamos apertar um pouco. Para que vocês vejam no detalhe como a massa deve ficar, ok? E vamos levar ela para refrigeração por aproximadamente 1 hora. Vamos colocar na nossa assadeira, enfilmar e colocar em refrigeração por 1 hora, para que a manteiga não aqueça e não prejudique o trabalho que falta ainda pela frente, tá bom? Voltamos já já. Bom, passasse 1 hora em refrigeração, vamos continuar o nosso processo e dar a segunda dobra. É importante essa refrigeração na nossa massa para que a manteiga fique firme dentro da massa e não se misture com a massa. Então, precisa-se realmente de um pouco de paciência nesse processo, mas ele é rápido.
e a gente vai conseguir um resultado final muito bom. Então vamos lá. Vamos apertar a massa e vamos estirar a nossa massa para dar as outras 2 dobras. Vamos repetir a dobra, colocando 1/3 da massa para dentro e apertando. E depois o outro terço da massa por cima. Bom, vamos repetir mais uma vez o descanso em refrigeração, mantendo mais 1 hora, sempre protegido com filme plástico. Bom, a massa descansou pela última vez antes da gente começar a enrolar os nossos supremos de croissant. Então vamos agora estirá-la pela última vez. Um pouco de farinha na mesa. Procurando sempre o caminho de menor resistência da massa, ou seja, para onde você vê que ela quer estirar com mais facilidade. Com calma e paciência. Vamos colocando sempre farinha e virando a massa para que ela não grude na mesa. Pronto, agora temos uma massa com quase o dobro do tamanho inicial que nós começamos. Vamos tirar o excesso de farinha dos 2 lados e vamos agora enrolar o nosso supremo de croissant. É importante que você afine essa ponta que será o final da nossa preparação. Então, nós vamos esmagar um pouco essa parte para deixá-la mais fina e vamos passar um pouco de água para que ela grude com mais facilidade. E como se estivéssemos fazendo um rocambole, vamos enrolar daqui para lá sem apertar. Pronto, o nosso supremo de croissant já está na sua base de preparação. Vamos deixar ele descansar mais 1 hora para que a gente possa cortar e colocar nas formas para assar. Ou podemos também colocar em refrigeração ou em congelamento para usar ele daqui a 24 horas. Eu vou escolher a segunda opção, vou deixar ele em congelamento para usar apenas amanhã. Se você quer usar ele no mesmo dia, então você deixa 1 hora em refrigeração e já faz os cortes, tá bom? Mas eu vou usar ele apenas amanhã. E paramos por aqui. Bom, pessoal, o último descanso já foi dado. Ficou, como eu falei para vocês, de um dia para o outro em refrigeração. Essa refrigeração é importante porque ela mantém a manteiga dura, né, e separada das camadas de massa. Então vamos separar ela aqui para a gente ver como é que ela está. E para essa próxima etapa nós vamos precisar de algumas coisas muito importantes. O supremo de chocolate ou o supremo de croissant, ele tem essa característica por ser assado em aros. Nesse caso eu vou utilizar aros de 4 centímetros, ok? Se você não tiver aros desse em casa, de tamanhos que mais lhe convier, você pode fazer com papel alumínio.
que vai ter a mesma função, que é confinar a massa aqui dentro para que ela não se desenvolva. Eu vou precisar também de um pouco de azeite e um pincel. Então vamos jogar um pouco de azeite aqui na nossa assadeira. Na verdade foi até demais, era menos, mas tudo bem. Vamos tirar aqui o excesso e vamos continuar o nosso trabalho. Vamos passar azeite aqui nessa assadeira. Não precisa de muito, porque o objetivo é só evitar com que a massa grude no aro, porque eles são de aço inox, então tem uma tendência a grudar com muita facilidade. Lembrando que você pode utilizar a assadeira que você tiver aí, que seja compatível com o seu forno, porque isso daqui vai ser definido pelo tipo de forno e o tamanho do forno que você tem. Então, feito isso, nós vamos pegar aqui a nossa massa, que está bem firme, ainda gelada, e vamos medir na mesma espessura do nosso aro, né? Vou tirar primeiro a ponta aqui, que normalmente eu descarto. Tá? Olha aqui como está a nossa massa. Você consegue ver as camadas realmente de massa. E vamos cortar aqui agora com aproximadamente a mesma dimensão do nosso aro. Olha que perfeito. Vamos ajustar ele aqui. Apesar de que na fermentação ele vai se ajustar sozinho. Então nós vamos colocar ele aqui dentro do aro. E vamos cortar agora o outro na mesma espessura. Mais uma vez, olha, bem distribuído, você consegue ver as camadas de manteiga e de massa, e vamos confinar ele aqui dentro do nosso aro. Bom, a ideia agora é fazer com que ele fermente, né? Então, como no meu caso a massa estava gelada, eu vou deixar a temperatura ambiente e ele vai fermentar naturalmente. Se você tiver um armário fechado, é melhor que você coloque no armário fechado para que ele não resseque também com o ar que passa pela casa. Eu vou apenas cobrir com um filme plástico e deixar ele fermentando naturalmente, tá bom? Então daqui a pouco nós voltamos só para levar ele para o forno. Valeu! Bom pessoal, se passaram aproximadamente 3 horas, o nosso supreme de croissant já está fermentado. Observem que ele preencheu, um dos aros era menor e o outro era maior. Então nós vamos ter aqui uma fermentação um pouco diferente uma da outra. É bom você dar uma esmagadazinha assim em cima ou levar para o forno com alguma superfície de metal em cima para que ele fique plano, tá bom? Como o meu forno é pequeno, eu não vou botar nada disso e depois eu vou ajustar virando de um lado para o outro. Aqui eu vou colocar o forno a 180 graus, que é um forno elétrico. É aquecimento de teto e lastro por igual, em torno de 20 a 25 minutos. Lembrando que na metade do tempo você tem que parar e virar o lado do supreme, tá bom? Então vamos lá. Eu já pré-aqueci o forno antes, agora é só deixar ele trabalhar aí sozinho. Daqui a pouco a gente volta para mostrar vocês virando. Bom pessoal, o tempo de forno já foi alcançado. Vamos tirar os nossos supremos de croissant, né?
Eu vou colocar nessa tábua de madeira para que ele esfrie. Mas olha a perfeição. Olha que coisa linda. Pequinho. Eu gosto dele bem assado, tá? Mas aí você deixa da forma que mais lhe convir, tá bom? Lembrando que se ele ficar muito mole, ele vai acabar amassando na hora da decoração. Então deixa o mais assado que você puder, tá certo? Bom, a massa rendeu muito mais do que 2, então eu vou continuar assando para finalizar o vídeo com o assamento, ok? Bom, pessoal, chegamos à fase final. O nosso supremo de croissant já está todo assado, frio e crocante, sequinho. Então nós vamos agora colocar o recheio, tá? Esse recheio é um recheio que eu tenho lá na minha apostila, que você vai adquirir quando você finalizar o curso, que vai ser disponibilizado no canal parceiro da gente, que é o Cozinhando com a Rosa, tá bom? Vai estar o vídeo completo, onde você vai ver toda a receita e toda a preparação, inclusive as receitas de recheio. Eu vou colocar esse recheio, mas lá você tem mais opções. É um recheio de chocolate com sabor de brigadeiro. Então, o que é que nós vamos precisar agora? Do nosso supremo, vamos apoiar ele aqui numa base, que é o próprio aro, uma faca, onde vamos fazer um furo bem profundo, né, de um lado e um furo bem profundo do outro, ok? Vamos colocar o recheio no saco de confeitar, tá? Eu estou utilizando um saco de confeitar descartável de uso profissional, mas você pode utilizar o saco de confeitar que você tiver aí. Se não tiver saco de confeitar, você enrola um papel e faz essa mesma manga de recheio, tá bom? Vamos colocar o recheio no saco. Então colocamos o recheio aqui. Vamos cortar a ponta do nosso saco. E vamos injetar recheio no nosso supremo. E aí, capricha. Enche realmente de recheio, porque o bonito é quando a pessoa morder, ele vazar bastante recheio. E depois você faz um acabamento aqui por cima. Para finalizar, vamos colocar um pouco de granulado. E tá pronto o nosso supreme de chocolate. Olha só que coisa mais linda. Bom, obrigado e inscreva-se no nosso canal, me siga no TikTok para que você tenha essa e outras receitas maravilhosas, tá bom? Forte abraço e tchau, tchau!